Olá, bem-vindos a Hatzot Shavua, a meia-noite da semana. Estamos aqui iniciando o terceiro livro da Torá e vamos aqui cobrir o nosso hiato da semana passada, falando desse terceiro livro e também do trecho específico dessa semana, que é o trecho de Tzav, o comandou. Vaikra, o terceiro livro da Torá, conhecido como Levítico, é um livro que, de certa forma, se conecta a toda a linha da Torá, que vinha nos trazendo do Gênesis a uma compreensão do início da consciência e da civilização humana. O livro de Êxodo, que falava sobre essa capacidade do ser humano, própria do ser humano, de dialogar com o espaço divino, que é o espaço onde essa consciência conhece a linguagem ética, essa matemática pela qual é possível dialogar com o divino, e que é a matriz de toda a consciência. E esse terceiro livro, que quer dizer Vaikra, significa e bradou, chamou de forma intensa. É um livro que vai ter uma razão espiritual muito particular para ser agora a nossa temática. E a temática desse livro é justamente a temática dos sacrifícios. É conhecido como Sefer HaKorbanot, o livro dos sacrifícios, e a prática dos sacerdotes no passado. Portanto, um livro que aparentemente fala sobre coisas anacrônicas, coisas que desapareceram, caíram em desuso, que eram os sacrifícios que existiram durante 800 e tantos anos no primeiro e segundo templo em Jerusalém. E até antes disso, o período bíblico fala de Noé sacrificando animais, nós temos na história de Abraão essa prática conhecida e que, obviamente, não diz nada, não diz respeito ao mundo atual. Mas vamos tentar desconstruir esse anacronismo e entender a razão pela qual essa questão espiritual é tão importante a ponto dela se transformar num terceiro livro de um livro que tem como função nos ensinar, ser o nosso moré, o nosso guia espiritual. Por que falaríamos disso? A primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês é uma palavra que é uma palavra extremamente atual, sempre foi, provavelmente sempre será, que é a palavra pecado. As pessoas têm uma sensação de que essa palavra é tão primitiva quanto a palavra sacrifício, porque ela representa o moralismo, o mundo púdico do passado, né, que cobrava, que controlava as pessoas através da ideia da culpa e, obviamente, do pecado.
Nós vamos entender o que é o pecado, porque o pecado está intimamente ligado à plasticidade, é uma palavra que deveria ser da neurociência, a percepção de pecado. Para a tradição judaica, né, os judeus colocam todos os dias um objeto que é o tefilim, que tem como função dramatúrgica amarrar, literalmente colocar, são tiras de couro, amarra-se uma que tem uma caixinha que fica sobre a mente, uma outra caixinha sobre o coração, e esse enrolar como uma bobina vai aos dedos que representam a ação. Esses três elementos, em conjunto, são eles que representam a consciência. A consciência é quando a sua mente, seus pensamentos, seu intelecto, o seu coração, as suas emoções e a sua ação estão conjuntamente presentes. Esse novo livro que eu escrevi, eu recomendo a vocês, sobre Cabala e a arte de apreciação do afeto, eu vou falar muito sobre a relação entre esses três componentes da consciência. Mas a consciência é exatamente o funcionamento integrado desses três elementos. Toda vez que eles não estão integrados, seja por funcionamento em vez dos três, de 2 a 2, ou apenas um desses elementos, um indivíduo não está presente conscientemente. Se o meu coração e a minha mente funcionam sem ação, ou se a ação é feita pelo meu coração sem passar pelo meu intelecto, ou do meu intelecto para a ação sem passar pelas minhas emoções, tudo isso produz pecado. E pecado é isso, é um desperdício. Ai, que pecado! Que desperdício de você ter podido estar presente, consciente, e você não se fez. Aquilo que dá a nós a possibilidade da gente nomear a nós mesmos, que nos dá a sensação de uma inteligência não artificial, uma inteligência real, que é o nosso arbítrio, que é a nossa escolha, ela depende de você não ter pecado, de você ter se feito presente como um ser consciente num dado momento da sua experiência de vida. Na verdade, a consciência, ela é sempre quando você coíbe os seus desejos. Isso é talvez um ruído aos ouvidos de todos quando a gente fala, mas você só exerce a sua consciência quando os seus impulsos, os seus instintos, eles são coibidos pela sua consciência. Na verdade, toda escolha é você coibir o seu impulso. Claro que você pode inicialmente coibir e assim mesmo tomar a decisão e fazer a escolha de realizar aquilo que você inicialmente percebeu como um impulso. Mas nenhum ser humano consegue estar consciente se ele não põe esse pé na porta. Então é muito interessante que a consciência, ela é uma interdição momentânea, ou não, ou talvez definitiva, de algum desejo, de algum impulso que o ser humano tem. E independente dessa palavra ter virado a culpa, que é o resíduo que permanece da sua ausência, da sua aconsciência, da sua alienação da sua própria presença, pela existência conjunta desses três elementos, a culpa, ela não é para ser vivida como um flagelo e você simplesmente fazer dessa emoção, porque a culpa é uma emoção, de fazer dela simplesmente um elemento punitivo, utilizá-lo para controlar. Isso é outro departamento onde muitas vezes as autoridades, todas elas, religiosas, paternais, governamentais, tentam fazer uso de ameaças. Mas é muito importante entender, o pecado nunca é de alguém que vem de dedo em riste. Ninguém sabe quais são os meus pecados.
os meus pecados são sempre de mim para mim mesmo. É a minha percepção de não presença, de ausência das sinapses da minha consciência num dado momento da minha experiência de vida. Portanto, nunca é o que o padre, o rabino, o pai, a mãe, o seu amigo vem apontar e dizer que você é um pecador. Isso é um resíduo seu, sempre, em todas as situações de vida, quando não tem ninguém olhando, há um registro seu de se você estava ali conscientemente ou não estava ali presente conscientemente. Quando você não está ali presente conscientemente, então você pecou. Pecou no sentido da perda, do desperdício, da oportunidade de estar presente, se fazer consciente naquele momento. Então esse livro, ele é um livro fundamental. E ele é muito interessante, porque ele, né, a primeira palavra significativa do texto é essa, vaikra, e bradou. E essa palavra aparece em todos os textos, né, aparece originalmente com a última letra da palavra vaikra, que é o aleph, que é uma letra muda. Essa letra aparece menor que as outras letras. Uma maneira da gente entender a dramaturgia desse título vai nos ajudar muito a entender a temática e a razão pela qual estamos falando dessa questão dos sacrifícios e o que eles significam. Quando a gente não está consciente e a gente faz o pecado dessa não consciência, existem duas maneiras de você lidar com isso. Uma que é a tentativa de racionalizar, de dizer, não, o que eu fiz, eu pisei na bola, mas não é tão grave, todo mundo faz isso, né? O errar é humano. Todas essas formas de racionalização, elas representam o aleph pequeno, aquela letra muda, que é eu tentando silenciar a minha responsabilização por alguma coisa pela qual eu interagi, com a qual eu interagi. Que é diferente do brado, vaikra. Um brada e diz, cara, isso é muito grave, presta atenção, fica ligado. E a outra diz, não é nada, deixa pra lá, que é o aleph, esse aleph mudo. E a consciência humana, ela é tal como o cérebro. O cérebro precisa de leitura, de aprender, ler outros livros, de você estar aprendendo línguas, de você exercitar o seu cérebro, porque a plasticidade dele vem desse exercício constante. E a consciência, idem. A consciência precisa que você esteja o tempo todo tomando decisões, fazendo escolhas, e essas escolhas precisam desses elementos que eu mencionei para que você possa sempre coibir o piloto automático e apresentar a sua autonomia nessa experiência de exercitar, de exercer, na verdade, a sua consciência, a sua potência como um ser consciente. É disso que esse livro está falando. Os sacrifícios, normalmente uma palavra que parece tal qual o pecado, totalmente anacrônica, de um período primitivo, quando as pessoas tinham necessidade de fazer essa encenação, de pegar um animal, uma encenação sanguinária. E a gente pode aqui discutir, mais à frente a gente discute, talvez não nesse capítulo aqui, mas mais à frente, sobre por que pegar um animal que não tem nada a ver com isso. Toda a nossa sensibilidade moderna vai trazer essas questões. Mas primeiro você tem que entender o que eles estavam tentando representar. A palavra sacrifício, ela é exatamente o que eu estava dizendo. Toda vez que você exerce a consciência, você está sacrificando algo, no sentido da palavra em português. O que é o sacrifício? É abrir mão de algo. E a capacidade de sacrifício
ela é o próprio funcionamento, a atuação da consciência. A consciência está sempre propondo um sacrifício. Né? Por quê? Pode ser um sacrifício em relação a um outro, pode ser um sacrifício em relação a si mesmo, né? De que alguma coisa maior pode ser obtida se você coibir alguma coisa naquele momento, né? Se você, em vez de buscar ali uma satisfação, né, imediata, né, você consegue sacrificar alguma coisa por um valor, por algum sentido que a consciência identifica. Então, sempre que a consciência está em funcionamento, existem sacrifícios, existem coisas que estão ali sendo, de alguma forma, existe uma ação, uma coação mesmo, até a uma naturalidade, a uma irresponsabilidade. Essa responsabilização, ela em si, qualquer responsabilidade é um sacrifício. Então, eu até essa semana usava lembram desse conceito de um antônimo subjetivo? Eu dizia que o antônimo subjetivo da racionalização, né, que é você abrandar, que é você atenuar o que você fez, né, o antônimo disso é o sacrifício. É quando você sublinha, quando você reforça, brada, vaikra. Você brada e diz, cara, olha que louco, olha o que você está fazendo. Quando você acentua e não quando você racionaliza e você diminui. Claro que nesse processo a gente pode perder a mão. E a gente sabe que a gente pode muitas vezes, por esses processos, ser extremamente cruel consigo mesmo e exercer uma violência contra si. Mas esse é o espaço da consciência. A consciência é essa capacidade crítica de encontrar o equilíbrio. Mas o equilíbrio, o lugar natural, é a racionalização. É a tentativa de proteger a você mesmo. E você muitas vezes acha que vai tonificar o seu sujeito, a sua pessoa, se você proteger os seus interesses, né? Mutando, fazendo o Aleph, né? A letra Aleph ficar ali baixinha, deixa para lá, não vou falar disso não. Né? Quando o seu sujeito ele se reforça pelo brado, ao contrário, ao tornar relevante, ao tornar significativo. E olha a dramatização que eles faziam com o sacrifício. Eles diziam, gente, isso é uma questão de vida ou morte. Isso é seríssimo. Não é pouca coisa que você estava ali aconsciente, né? Sem presença naquele momento. É seríssimo. Fica atento, fica esperto em relação a essas coisas. Então, essa noção em português do sacrifício relacionado ao próprio ato da responsabilização tem em hebraico um caráter que talvez fique até mais próprio, né, à espiritualidade, e não tanto nesse lugar da cobrança ou até mesmo da punição, que não é o objetivo. O objetivo é a relevância, é a responsabilidade que a consciência precisa ter. De novo, responsabilidade não é uma palavra suave. Ela é uma palavra que demanda, implica em custos, implica em reverberações. Tá? Não é uma coisa que quer silenciar as reverberações da sua presença num dado momento da vida. E em hebraico, a palavra sacrifício é korban, que vem da raiz lekarev, aproximar. Porque aqui o conceito normalmente atribuído é aproximar você de Deus, que é uma linguagem, né, muito
própria da religião, mas vejam que a gente está falando no âmbito, Deus é a matriz da consciência. Essa aproximação é exatamente porque quando você não está com o conjunto da sua mente, do seu coração e da sua ação ali, integrado, presente, portanto, realizando pecados, você se afasta de Deus, mas talvez como uma experiência até mais perceptível às pessoas, você está se afastando do seu próprio sujeito consciente. O fato de que Deus está no lugar onde você é um sujeito consciente não é mera coincidência. Você só se aproxima de Deus não só pela ética, mas pela responsabilização, pela consciência com que você vai vivendo as experiências da sua vida. Então, vejam que bonito, que ao invés de você racionalizar, quando você consegue viver de forma harmônica essa responsabilização, você tonifica a si mesmo e você se torna mais próximo de si mesmo, que também é, nessa linguagem espiritual, mais próximo de Deus. E é essa a tensão que está ali nos sacrifícios, né? Aquela dramatização com sangue, que ali que tem a representação da vitalidade do ser humano, as dimensões mais animais do ser humano, e ao mesmo tempo esse brado da consciência chamando a atenção de que as coisas são muito, muito relevantes. Uma das coisas que aparece quando a gente está falando desses sacrifícios que eles traziam, né, para tentar aliviar essa distância que as pessoas experimentavam de si mesmo, que é uma solidão insuportável quando você reincidentemente está aconsciente. Você está funcionando ali parcialmente com a sua potência de estar consciente, você vai se afastando de si mesmo e você precisa de algum ato que te aproxime. Esse ato, ele não é um ato de passar a mão na cabeça, de abrandar. Ele é um brado. Ele é um brado, de novo, fundamental para que você recupere, né, a musculatura, a tonicidade da sua consciência. Vejam que, por exemplo, esses sacrifícios eles eram trazidos por pecados, quando esses pecados eram cometidos intencionalmente, bemezid, ou quando eles eram resultado de algo que você fez involuntariamente, inadvertidamente. Para a jurisprudência, né, onde a gente tem as punições do mundo, quando é intencional, há ali um agravamento. Né? Se você elaborou, pensou, né, se você teve uma intenção de realizar alguma coisa e essa coisa reverberou no mundo com um custo, para o mundo da justiça, isso é um agravante. E se você faz sem querer, inadvertidamente, se você encostou e caiu o vaso e caiu na cabeça de uma pessoa, o fato de que você não fez por querer, né, é um atenuante. Para a tradição, na questão dos pecados e do sacrifício, é o contrário. Quando você faz algo involuntariamente, ou só porque você não estava ali prestando atenção, é um agravante. Porque toda essa experiência e essa prática, ela está tentando trazer você de volta para a dimensão da consciência. E para a consciência, o fato de que você fez algo inadvertidamente, que você fez algo sem querer, significa que você está longe de si mesmo. Vejam que o conceito de estar perto de si é quando você está ali em constante
troca com essa sua presença. Quando eu faço algo, não estava nem ali, nem sabia que isso ia ter essa reverberação, né? Ao invés disso ser uma coisa que atenua, isso é um alerta. Olha só como você anda pelo mundo aconsciente. Olha como você anda pelo mundo sem a percepção de certas coisas e você pode depois causar esse tipo de consequência de reverberação. Então, assim, para a gente conhecer a gente mesmo, para a gente ter acesso a essa presença, esse sujeito que é consciente em nós, a gente precisa estar observando esses lugares em que a gente desapareceu do mapa, em que nós não nos fizemos presentes por consciência, os tais pecados, os desperdícios que a gente fez de uma potência dessas sinapses de consciência que a gente passou ali em branco. E então esse livro, né, ele está tentando reconhecer que essa dimensão, né, se a gente contou a história da consciência, de certa maneira, no primeiro livro, se a gente falou da linguagem ética que pertence à consciência, agora a gente está falando das disfunções, das possibilidades dessa consciência, que é uma sofisticação, que ela tem uma complexidade. Tudo que tem complexidades pode não funcionar. Ela depende de tantos refinamentos para que ela esteja ali atuante, funcionando, que esse terceiro livro vai chamar a atenção exatamente dos possíveis mal funcionamentos e dos possíveis efeitos colaterais que a consciência produz. Então ele é um livro que está, de novo, dentro da temática da espiritualidade. Está tentando nos fazer praticar essa espiritualidade, que é habitar próximos de nós mesmos. E portanto, um livro fundamental que vai ter algumas características de pensar, mesmo que elas usem de modelos ou de formas, com 3.000 anos de distanciamento do nosso comportamento, dos nossos costumes, mas ali estão representadas questões fundamentais para o ser humano. Como você alivia o ser humano da experiência da consciência? Como uma criança, você não alivia simplesmente dando doce, não chamando a atenção da criança, fazendo aquela letra muda, o Aleph, como muitas vezes preconiza a modernidade em termos de educação. Você, ao contrário, você brada. Não um brado para assustar, para punir, mas você brada para que a pessoa cresça, se refine em responsabilização. E esse ato de se responsabilizar, ele não é um ato duro ou violento, ele é um ato que aproxima a pessoa de si mesmo. Mesmo com as crianças, ou principalmente com as crianças, o brado na hora certa, que faz a criança não ser, obviamente, entrar em processo de medo ou uma culpa ali que é simplesmente labiríntica, que vai deixar confusa ou em sofrimento, em looping de sofrimento uma criança, mas o brado correto que empodera essa criança de si mesmo é o que o adulto precisa fazer em tantos momentos em que o adulto se vê pecando, igual a uma criança sem plena capacidade de responsabilização. E aí todos nós precisamos fazer algo que nos reaproxime, algo que nos alivie dessa, não só uma sensação ruim
de afastamento de si, mas o próprio não uso desse exercício de bradar para si mesmo, né, de bradar consigo mesmo, que dá essa capacidade sináptica aqui à nossa consciência. A nossa consciência se torna flácida. Ela vai perdendo a sua plasticidade, a sua capacidade e a experiência do ponto de vista existencial humano é de afastamento. Afastamento normalmente de Deus, nessa linguagem do mundo religioso, mas principalmente do afastamento de si mesmo, desse sujeito que habita um lugar que não é da natureza, é um lugar sagrado que pertence a uma potência humana, a uma dimensão humana. É sobre isso esse terceiro livro da Torá. Nós vamos estar falando sobre alguns aspectos dele mais adiante, mas é importante entender: pecado e sacrifícios, nesse sentido de nos reaproximar a nós mesmos, de encontrar um caminho da gente resgatar a nossa responsabilidade, são conceitos fundamentais à consciência. Aqui ficamos nessa meia-noite da semana de Vaikra Itzal. Ya